Bom dia a todos e todas. Prazer. Meu nome é Thiago, eu sou médico, eu atuo fazendo 11 anos na medicina, atuando nas emergências. É onde eu me sinto bem, onde eu atendo as pessoas. E fiz uma mudança pessoal para Santo Antônio ano passado. Eu saí do mundo particular, dos hospitais de Brasília e fui para o SUS. Já estava com vontade de fazer isso e o ano passado algumas coisas da minha vida convergiram e finalmente consegui. E aí fui para Santo Antônio, agora já estou apaixonado por Santo Antônio. Eu gosto de trabalhar muito tempo no mesmo lugar. Me arrumei todo, se vocês podem perceber, até perfume eu passei. Estou aqui com uma roupa rosa em homenagem à nossa ministra, que disse que homens vestem azul. Então eu vi de rosa porque eu visto o que eu quiser. Bom dia para Maria, que me deu dois bom dias ontem aqui no WhatsApp. E a gente vai falar de um assunto mais sério. O coronavírus é o assunto do momento. Primeiro, vou explicar um pouquinho para vocês sobre o coronavírus. O coronavírus faz parte, na verdade, da família coronavírus. É um grupo de vírus que tem características de causar sintomas gastrointestinais e respiratórios e causou algumas das grandes síndromes respiratórias, acho que dessa década. Uma lá na Ásia, que foi o coronavírus anterior, e outra em 2013 e outra agora, causando uma letalidade um pouco mais elevada em relação a outras doenças que causam sintomas respiratórios, ou bem mais elevada como no anterior, e gerando muita preocupação na população. E aí eu já aproveito para falar daquele vídeo de vacina. O homem, quando tem medo, ele ou foge da situação ou ele enfrenta a situação. A mulher, quando tem medo, ela foge da situação ou ela enfrenta a situação. Na fuga tem a negação. Então, eu estou vendo uma onça vindo em minha direção. Ah, não é uma onça, é um gato. O outro sai correndo da onça e o outro enfrenta a onça. Então, essas são as possibilidades. Não, então, o pessoal mandou aquele vídeo, é uma fuga, é uma negação. A gente tem coronavírus, sempre teve coronavírus, porém, a gente sabe que esse coronavírus é um coronavírus, um vírus que mutou vindo do morcego, e isso gerou esse problema todo. O Covid, como é chamado, Covid-19, que é o coronavírus atual, só para explicar o nome um pouco, o nome é do inglês, significa doença do coronavírus 19. Coronavirus Disease 19. É apenas a forma como falar, porque na verdade quando a gente fala coronavírus está falando do vírus e não de uma doença. Qual é o grande problema dele? E aí eu falo para a Nessi, com a Gi, a intimidade é porque eu só consegui esse apelido no nome do WhatsApp. Imagino que seja um apelido. Quando é que a gente se preocupa? Então, o grande problema do coronavírus é o acometimento respiratório que ele tem. Basicamente, ele gera uma inflamação, como uma pneumonia viral, nos dois pulmões. Isso em 10% dos doentes. 10 a 15, tá? Dependendo do país, da faixa etária. O que traz na prática um número muito grande de pessoas doentes. Só para explicar, a gente sabe que o SUS é sobrecarregado aqui no Brasil, que a gente não tem vaga
a gente não tem vaga para várias coisas. E a gente vai continuar tendo essas doenças, né? A gente continua tendo SUS sobrecarregado. Porém, com a chegada do coronavírus e todo mundo adoecendo rapidamente, a gente pode ter uma crise, um colapso, um problema grande de leitos. Por isso que o governo está criando muitos leitos de UTI. Porque 5% dos pacientes precisarão de uma UTI. É uma doença que, em termos de mata um pouco mais que a gripe, mas tem a característica de muita necessidade de internação. Por que o desespero todo do governo, dos governos mundiais? Porque em qualquer país do mundo, esse número de internações de uma hora para outra gera um problema grande. Então, qual é a solução que os governos estão fazendo agora? É o isolamento social, a quarentena. Então, ontem saiu diversas notícias de vários países fechando. A Argentina isolou todos os cidadãos argentinos, não vão sair mais de casa, exceto para o essencial, que é farmácia e comida e hospital. Então, com raras exceções, eles isolaram a população, justamente para poder evitar a disseminação massiva, tá? Do vírus. Então esse é o grande problema. E aí lá na Itália, que a gente viu e está vendo o colapso, a gente vê o sofrimento, várias mortes, é porque o sistema de saúde ficou sobrecarregado. Então na Itália, por exemplo, pessoas a partir de 80 anos não são mais socorridas. Eles chegaram a esse ponto porque não tem mais leito e pessoa de 80 anos, a chance de morrer é muito maior do que uma pessoa com menos de 80 anos. O sistema de saúde colapsou, então o italiano está fazendo o que o brasileiro tem que conviver com o SUS, que é ter que escolher e priorizar paciente para poder dar assistência. Esse eu vou colocar na ventilação mecânica porque tem mais chance de viver. Esse eu não vou colocar. Na prática eu estou escolhendo quem vai viver e quem vai morrer. Então a solução atual e o que está se fazendo no Brasil, e aí temos que ter consciência, não podemos ser bolsonaros, não podemos ser negadores, temos que ter consciência e nos isolarmos. Só para deixar claro, eu votei no Bolsonaro, mas eu fiquei super chateado, não votarei mais no Bolsonaro pelo que ele fez. Ele estava com recomendação de isolamento, ele podia transmitir e ele saiu pegando nas pessoas. Então isso é um crime contra a população. Ele colocou em risco a vida das pessoas, mesmo com aquele teste inicial negativo. Por isso a necessidade de isolamento. Então, essa é a parte mais importante individual, atual, é o isolamento. Eu me afastar das pessoas, para não gerar todo mundo doente ao mesmo tempo e necessidade de internação de todo mundo. Se todo mundo está internado, superlota, tem gente que vai precisar e não vai ter vaga, vai aumentar a mortalidade. É o que está acontecendo na Itália. A Itália, além de ter uma população idosa, está com o sistema sobrecarregado, então vai morrer mais gente. Por isso é importante obedecer o decreto do prefeito. Por isso o prefeito de Santo Antônio está fazendo tudo isso. Por isso que os governadores estão isolando e provavelmente dentro de pouco tempo nós vamos entrar em quarentena, ficar dentro de casa, a população geral. Eu acho que esse é o próximo passo aqui do Brasil. Bom, como é que está hoje Santo Antônio e o Brasil? O Brasil a gente já tem decretado transmissão na comunidade, ou seja, passando de uma pessoa para outra, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Pernambuco inteiro e no sul de Santa Catarina. Então a gente interiorizou já a doença em algumas regiões. Então a doença está chegando no interior e ninguém sabe de onde veio. Tem transmissão comunitária, é isso que eles chamam de transmissão comunitária. No Distrito Federal, no Goiás, transmissão local.
Ou seja, a gente sabe de onde veio a doença. O fulano viajou para o exterior e trouxe a doença, aí o fulano pegou do fulano. Tá? Se isso passar de 5 fulanos, isso vai significar transmissão comunitária também. Ou seja, está transmitindo continuamente. E aí eu lembro da Maiane e da Yara que mandaram essa pergunta. Como é que está Santo Antônio? Como é que está a situação? Nós tivemos 8 casos suspeitos. Sim, nós atendemos no hospital. Eu atendi pessoalmente 3 casos suspeitos no hospital. E fica aí uma recomendação: não procure emergência se não for uma urgência, algo imprescindível. Pois você sabe que aquela recepção do hospital você vai ter contato. Então uma pessoa lá pode transmitir para muitas pessoas a chance de pegar. Como é que pega? Pelo ar. Pega pelo ar. Então a pessoa está espirrando ou ela está tocando em algum lugar com controle e pego no controle, passo o controle para outra pessoa, eu estou transmitindo para outra pessoa. Imagina isso numa recepção de hospital. Então é imprescindível que se vá em serviço de urgência. E aí já a população já está entendendo isso, já teve menos atendimento, mas a gente ainda tem casos de doenças não urgentes em hospitais atualmente. Lembrando que daqui a algum tempo nós teremos muita gente precisando que não pode deixar de ser atendida, então isso também atrapalhará essa questão. E aí existe um esforço municipal, o secretário de saúde, o prefeito, o diretor do hospital, o administrativo e o diretor médico estão se esforçando para adequar o máximo possível o hospital em curto espaço de tempo para receber esses pacientes. É lógico que a gente não tem leitos de UTI, mas temos leitos de enfermaria e a gente vai lidar o melhor possível com isso. Se precisar de hospital, precisa usar máscara? Não obrigatoriamente. Quem não está com doença respiratória, a máscara é só uma barreira. Por que o médico usa? Porque ele vai ter contato direto com o paciente. Então a chance de ele pegar não usando é grande. Mas mesmo assim não é uma coisa, não é um consenso dentro da medicina. Eu uso por precaução. Luvas. Luvas são importantes, sim, porque aí você não toca em um lugar, no controle, né? Não toca na coluna, no apoio, no balcão. Então luvas diminui um pouco a chance. Precisou ir ao hospital, chegou em casa, já coloca a roupa na lavanderia, de preferência nem entra em casa, tem contato. Toma o banho, uma água, sabão abundante, porque aí também se tiver algum vírus, tiver tido contato, sai. Precisa ter álcool gel, passar álcool gel, tomar banho de álcool? Não. Com sabão você tem melhor resolução do que álcool. Então, lavar as mãos com água e sabão, 100%. Existe também um esforço da Cairóis, onde eu trabalho, a clínica ali na Rua da Alegria, no semáforo da Avenida Goiás, grande para a gente tentar soluções. Inclusive a gente vai oferecer atendimento em casa. É claro que é uma empresa particular, mas a gente vai ter atendimento em casa para quem precisar, principalmente quem está doente de outras coisas e que não tem doença respiratória, para não precisar ir ao hospital. Termino aqui com os agradecimentos. Queria agradecer ao pessoal que me parabenizou, a Meiriana Maia, eu consegui ver o nome, obrigado. Agora é um contexto de medo. Eu estou com medo de ter a doença, vocês estão com medo de ter a doença, mas eu como médico estou enfrentando a onça. E vocês precisam enfrentar a onça também, evitando sair de casa. É dessa forma que a gente vai enfrentar essa onça. E só juntos, a comunidade entendendo o problema juntos. Então agradecer a Meriana que está aí.
O apoio de vocês é fundamental para o profissional de saúde, porque a gente está com muito medo. É normal ter medo de estar doente. Já temos médicos entubados, temos 4 colegas aqui no DF com o coronavírus, então é difícil. Tem a minha família também, então muito obrigado pelo apoio. E termino esse túnel com uma luz. A gente tem 2 estudos com promissores, mas são estudos, são inícios. A gente não tem definição, então não dá para sair usando. Tem 2 medicações que já existem, uma é a azitromicina, que todo mundo conhece, outra é a hidroxicloroquina, o Reuquinol, que mostraram ser bem eficientes num estudo inglês, e a hidroxicloroquina em vários estudos chineses. A associação ácido e hidroxicloroquina no estudo levou à cura dos 20 pacientes, mas só foram 20 pacientes. A gente não sabe os riscos, a gente não sabe as condições desses pacientes, não foi um estudo bem elaborado. Agora, claro que vai ser feito estudo para todo lado do mundo sobre esses 2. E paralelo a isso, tem uma droga japonesa que é usada para gripe lá no Japão, para influenza, que é outra família de vírus, que também mostrou bons resultados no tratamento no Japão. Então a gente tem luz no fim do túnel. Sempre que a escuridão chega, existe uma luz. E é assim que eu quero terminar. Bom dia para você, fique em casa. Se precisar, manda mensagem. Claro que eu estou trabalhando, não consigo responder, mas eu respondo. E hoje só deu para mandar o vídeo agora de manhã. Ontem eu fiquei estudando até meia-noite, mas já estava com a mente muito cansada. E agora de manhã estou já chegando em Santo Antônio e pronto para receber vocês, tirar dúvidas. Hoje eu estou lá pela Kairos. Qualquer coisa, só falar. Um abraço, bom dia.